Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, continuando nosso curso aqui de Node.js com Express, HTML5 e Bootstrap. Anteriormente nós criamos esse database projeto e a tabela filmes e séries e populamos essa tabela com 2 inserts aqui, né? Mas não utilizamos até o momento, vamos utilizar agora. Também nós entendemos a estrutura dos diretórios aqui para poder saber o que tem dentro de cada diretório e arquivo. Inclusive nós editamos já uma rota, entendemos como funcionam as rotas, né? Como que é o request e o response da rota, como que eu exibo os dados da rota, etc. Tá? Que a gente viu que tem duas formas, ou eu chamo uma página HTML ou eu jogo os dados na tela e aí o navegador que se encaminhe de exibir, mas aí sem formatação nenhuma, é só cuspir dado. Agora a gente vai conectar o banco de dados para poder manipular esses dados aqui, beleza? Bom, então para isso vamos clicar com o botão direito, vamos entrar aqui no projeto, né? E com o botão direito do mouse nós vamos fazer o Open with Code aqui. Isso permite que nós possamos, né, abrir o projeto, ó, dentro do code já de forma bem estruturada, tá? Então o projeto já vai estar assim, bem bonitinho, com todas as estruturas e as páginas aqui para nós aqui, tá bom? Fica mais fácil que ficar toda hora open com code, já tá tudo aqui centralizado, tá? Isso aqui, deixa eu deletar isso aqui. Agora a gente vai criar, para poder trabalhar com banco, nós vamos criar uma pasta aqui, uma pasta nova chamada útil. Ela tem que ficar na raiz do projeto, tá? Botão direito, new folder, útil. E dentro dela nós vamos criar um novo arquivo chamado db.js. Tá? Então esse arquivo é onde a gente vai fazer a configuração da conexão com o banco, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que instalar o pacote do MySQL, a dependência, tá? O módulo, que senão o Node não vai poder se comunicar com o MySQL. É como se a gente fosse instalar o client do MySQL, aqui, tá bom? Então a gente vai dar um npm install -g-s MySQL, ok? Ótimo, já temos aqui então a instalação do pacote. npm install -g-s MySQL. Então agora a gente vai dar andamento aqui, tá bom? Então, primeira coisa que eu faço é criar uma constante MySQL, onde eu faço a importação do módulo MySQL. Então é bem simples, ó. Eu dou um const MySQL require e o nome do módulo, tá bom? Aí eu vou criar agora uma constante com o nome de db. E dentro dela eu faço o seguinte, ó, eu vou instanciar uma conexão do MySQL, ok? Então eu dou um mysql.createConnection. E dentro dele, ponto e vírgula aqui no final, e dentro dele eu vou fazer as configurações. Então, host, qual é o host do banco de dados? No caso, quando a gente usa o MySQL aqui no micro, é localhost mesmo, tá bom? Então, eu vou colocar também o usuário de conexão com o banco. Então, você coloca o teu usuário, tá? Que você criou. E depois você põe também a senha. A senha que você criou, né, para o seu usuário, tá bom? Eu coloquei essa senha aí. Depois você coloca a porta do MySQL, porta do banco de dados. No MySQL é 3306 por padrão, se você não alterou na instalação, obviamente. O database, o nome do banco de dados, então, o nosso banco de dados se chama projeto, certo? Vamos confirmar aqui, ó, projeto. E uma configuraçãozinha que a gente tem que colocar aqui, ó, multiple statements. Eu gosto de já deixar ela setada, que é true. Ou seja, para eu poder executar múltiplas queries ao mesmo tempo
Isso daí a gente vai ver lá na frente. Eu já deixo setado aqui para não esquecer. Vamos imaginar que eu quero fazer um insert e um select logo em seguida, na mesma operação. Então se eu não habilitar isso, ele não deixa eu executar vários procedimentos ao mesmo tempo, tá? Várias consultas, queries ao mesmo tempo. Eu queria fazer isso em algum momento, se eu quiser fazer, eu já deixo habilitado para não esquecer, tá bom? Aqui eu faço então eu crio a conexão, mas não necessariamente conectei ao banco ainda. Então agora sim que eu faço a conexão com o banco, ó. Aqui se efetiva a conexão com o database. Então aqui que eu vou fazer a coisa funcionar. Então eu vou continuar com db.connect e eu vou tratar o erro, ó. Caso tenha um erro, eu faço o seguinte: eu verifico se o erro é válido. Se for, eu dou um throw. Eu jogo o erro para cima. O que é um throw em linguagem de programação? Eu jogo o erro para a camada superior. Então, quem estiver querendo acessar o banco nesse momento vai receber o erro. Se for uma rota X ou a rota Y, é que vai receber esse erro. E aí eu trato esse erro lá na rota, tá bom? Então, se há um erro, eu disparo esse erro para cima, eu jogo esse erro para cima. Se não há o erro, né, implicitamente aqui quando eu dou um throw, ele dá um return, então ele sai da função. Se não deu erro, eu dou um console.log para poder mostrar uma mensagem, ó. Então, eu vou usar esse tipo de notação aqui, ó. Quando a gente usa esse tipo de acento aqui, de caractere, né, o apóstrofe, eu consigo colocar aqui conectado ao banco de dados. Eu vou colocar aqui conectado ao banco de dados projeto, tá? Ok? Esse cara aqui eu consigo colocar valores de variável, mais pra frente a gente vai ver isso daí, tá bom? Então eu conectei ao banco de dados e aí eu tenho que deixar essa variável global para eu poder acessar na aplicação. Então eu dou um global.db, porque eu estou querendo criar uma variável global com o mesmo nome dessa local e jogo ela aqui dentro. Então eu estou dizendo que eu vou criar uma variável global chamada db e dentro dela eu quero que receba o banco de dados conectado aqui na minha variável local db. E aí eu exporto, eu tenho que exportar essa variável para uso externo, tá bom? Toda vez que eu vou criar alguma coisa em Node, eu preciso exportar, jogar para frente, né? Vá com Deus, beleza? Com isso feito, quando eu reiniciar minha aplicação ou iniciá-la, no caso, né? Olha o que acontece. Automaticamente, se não deu erro, quer dizer que meu banco de dados está normal, não teve nenhum problema com a minha configuração, tá bom? Então beleza. Feito isso, nós vamos testar a conexão com o banco agora. Então nós vamos criar uma query lá na nossa rota. Vamos criar uma rota aqui, ó, no arquivo index. Nós vamos criar uma rota para teste do banco aqui, ó. Então, testando leitura de dados do banco de dados. Ou a gente pode pôr do database aqui. Então vamos testar a leitura de dados de lá. Então eu vou dar um router.get. Vou criar uma rota chamada listar. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou criar a função de callback. E vou fazer o seguinte: db. db. Mas cadê? Como é que eu vou usar o db? Então eu vou fazer o seguinte: aqui, ó, antes de dar o var router, eu faço o seguinte, ó, var db igual require ponto barra
opa, ponto barra, opa, útil barra db, ok? Então eu vou executar aqui, ó, db.query. Então eu vou executar uma query, por exemplo, select asterisco from filmes e séries. Não é esse o nome da minha tabela? Filmes e séries, ótimo. Então eu dou um select asterisco filmes e séries. Quando eu dou uma query no MySQL, tá, com o Node, se eu não quiser passar parâmetros, eu tenho que pôr aqui, porque o segundo parâmetro do query seria as opções, tá, da query. Então eu vou por vazio e aí vem o callback. Olha que legal, aí vem o callback. O callback é erro. Primeira função do callback é erro e a segunda função do callback é a listagem. Ou seja, o primeiro parâmetro do callback é o erro que porventura pode acontecer e o segundo é os dados que ele vai jogar dentro dessa variável aqui, tá bom? Então eu vou criar essa função de callback aqui, ó, function erro listagem. E aí eu faço o seguinte, ó, if erro, se houve erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um res.status 200.send erro, que a gente viu lá em cima. Quando eu quero cuspir alguma coisa, eu cuspo sem tumbiar aqui. Eu posso fazer isso. Agora, se não houve erro, eu não preciso fazer nada aqui, que quando eu dou um res send, ele já sai da função, tá? Da rota. Então, se eu tiver erro, ele já acaba aqui a execução e dispara algo na tela. Agora, o senão implícito aqui, eu vou mostrar a listagem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um res ponto render e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova view chamada lista e vou passar como parâmetro um parâmetro chamado lista, que vai receber a listagem de filmes e séries que tem no banco, ok? Olha o que vai acontecer agora. Então eu fiz a query no banco sem parâmetros, tá? Os parâmetros a gente vai ver daqui a pouco. Então, se eu não tenho parâmetros, eu tenho que pôr colchete vazio. Chamo uma função de callback onde o parâmetro obrigatório inicial tem que ser o erro que porventura pode acontecer, e o segundo parâmetro é sempre, no caso do select, a listagem de valores que vai vir, tá? Eu posso pôr aqui também, ó, resultado, ok? Que é muita gente usa resultado em vez de usar listagem. Então, esse resultado é o segundo parâmetro. Se houve um erro, eu disparo o erro na tela. Agora, o se não implícito aqui, né? Se não houve erro, quer dizer que eu vou renderizar uma view chamada lista, passando como parâmetro o parâmetro lista de valor resultado, que seria então todos os resultados que voltam daqui, eu passo como um parâmetro lista para view lista. Essa view não existe, então vamos criá-la. A gente pode usar essa view mensagem, abrir ela e salvar ela como, tá? Reutilizar. Então eu vou criar uma view chamada lista.js e aí o tipo é noExtension, tá? Aí aqui eu troco a identidade dela, ó, listagem, ok? Página de listagem. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou exibir a lista aqui, tá bom? Olha o que vai acontecer. Eu vou reiniciar minha aplicação.
olha que legal. Agora ele aparece o banco porque a partir do momento que você utiliza o database em algum lugar, ele instancia e aí ele chama, então conectou sem nenhum erro. Isso é muito importante, senão ele ia disparar, porque a gente tinha um throw lá, né, na tela. Agora eu vou dar um localhost barra lista aqui, opa. Localhost 3000 barra lista. Opa, not found. Como é que a gente colocou lá mesmo a rota? Vamos ver aqui. Cadê a rota, professor? Ah, é listar, né? Opa. Então vamos lá, listar. Ué? O que aconteceu aqui? Por que a listar não está funcionando? Vamos ver aqui. Por que a listar não está funcionando? Vamos ver. Será que... Vamos ver aqui. Ah, é que faltou barra, né, professor? Eita. Barra listar. Então vamos lá. Localhost 3000 barra listar. Agora sim. Opa, object. Por que isso aconteceu? Muito simples. Porque nós tínhamos uma listagem. E uma listagem é um conjunto de objetos. Então eu não tinha 2 registros aqui? Eu tenho 2 registros aqui. Mas ainda são objetos. Então como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer um for. Então eu vou fazer um for. E aí eu jogo essa listagem aqui dentro. Quer ver o que acontece? Para eu fazer um for, eu uso a porcentagem aqui também na tag, mas não com o igual, porque eu vou usar um comando. Então eu vou fazer o seguinte, ó, for item of lista. Não é o nome do parâmetro que eu tenho aqui, ó. Lista. Item of lista. E aí eu abro esse for e fecho esse for. E aí sim, no meio aqui, eu exibo o item. Mas é o item inteiro que eu quero? O item é um objeto dentro da lista, não é? Então o que acontece? Eu preciso do item ponto título traço item ponto ano. Qual que é o nome do campo mesmo? Ano lançamento. Ok? Vamos ver como fica? Reiniciar aqui. Ah, não preciso reiniciar? Precisa. Vamos reiniciar porque a gente alterou o código. Olha que legal. Agora aparece aqui o nome do filme e o ano. Ah, mas está aparecendo tudo na mesma linha. Lógico, cara pálida. Vamos por aqui um BR no finalzinho para quebrar a linha. Ah, só alterei o HTML. Preciso reiniciar? Não. Olha que legal. Reiniciou só quando altera alguma coisa no back-end. Quando eu preciso alterar alguma coisa aqui na rota ou no arquivo de configuração. Se eu só alterei HTML, não preciso. Olha só. Aqui apareceu a listagem dos filmes, tá bom? Mas isso aqui tá muito feio ainda, vamos deixar isso aqui mais bonito, que vai ser o nosso próximo vídeo, beleza? Até mais, pessoal, espero que tenham gostado.